Meus caros amigos, muito bom dia para todos. Saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Passando aqui para gravar mais um vídeo, aqueles vídeos VaptVup, um vídeo diário, que é para manter o canal ativado. E hoje eu resolvi falar aqui de um tema. Você sabe que quando a gente não tem assunto, eu não vou ficar aqui comentando notícias do Net Vasco, do GE, de contratação de técnico que não vem, essas coisas que os caras fazem nas lives deles de segunda a sexta-feira, repetindo a mesma coisa. Então a gente ou faz uma coisa diferente, dá a nossa opinião aqui e não se emprenha pelos ouvidos, ou a gente, quando não tem nada para falar, a gente fala dos outros. Fala dos outros, que é a essência aqui do meu canal. E ontem eu estava assistindo uma live lá do Vasco da Gente. Eu acho que é comandada lá pelo meu amigo Jorge, Dr. Jorge Veríssimo. Vasco da Gente. E o que me chamou a atenção, mais uma vez, já vem me chamando a atenção há algum tempo, é a posição do nosso Marcelo Borges. O Marcelo Borges, o ex-pré-candidato a presidente do Vasco, nas últimas eleições, onde ele diz, já disse isso várias vezes, e ontem ratificou de novo, que caso ele fosse eleito, ele faria exatamente o que o Pedrinho Globeleza está fazendo na gestão. Diz ele, caso ele fosse eleito. Mas como ele não conseguiu nem montar uma chapa, evidentemente que ele não concorreu à eleição. Então ele jamais poderia ter sido eleito. Mas ele diz que faria exatamente tudo isso que o Pedrinho está fazendo. É inacreditável como é que nesse atual momento, já de alguns meses para cá, onde já está se cogitando até o afastamento do atual presidente, o impeachment, não sei se vai acontecer ou não, mas já está sendo cogitado, e ele defende com unhas e dentes. O que está por trás disso? Porque todo mundo, até aqueles defensores mais atuais, como o Flávio Diniz, Fábio Azevedo, Mário Coelho, que brindavam toda essa diretoria, e alguns canais de YouTube que agradavam o seu Pedrinho para poder transmitir os jogos das cabines de rádio, até esses estão criticando veementemente essa gestão. Porque eles, na verdade, não é pelo Vasco. Estão criticando que é para agradar os seus inscritos. Porque o inscrito revoltado, jornalista de YouTube revoltado. Depois eles mudam de ideia. Agora, o interessante é que o nosso amigo Marcelo Borges, ele defende uma gestão dessa que salta aos olhos até, eu não sei se o Vasco da Gente é um grupo político, ou o que é. Eu sei que ele é o líder desse movimento Vasco da Gente. Salta aos olhos as opiniões sempre muito contundentes, principalmente do Mauro Bremer, que ataca diariamente essa gestão do Pedrinho Globeleza, indo de encontro ao que o Marcelo Borges pensa. Agora, cada um tem a sua opinião. O Jorge Veríssimo é outro cara que contesta veementemente essa gestão do seu Pedrinho. Até o ídolo invisível Canela contesta. E ele parece que é o único que defende. Tudo bem, cada um tem a sua opinião. Cada um tem a sua opinião. Agora, é muito estranho. Será que ele, por exemplo, ele diz que no campo e bola, talvez ele até não concorde muito, que realmente vai mal, tal. Mas na gestão administrativa, será que o senhor Marcelo Borges acredita nessa recuperação judicial? Ele acha que é um bom negócio? A grande maioria diz que não.
grande maioria diz que é uma coisa muito arriscada. Ainda mais estando na mão dessa gente que não cumpre nenhum tipo de compromisso. O que ele fez, pedindo a recuperação judicial, é dizer para o mercado que o Vasco está falido, que o Vasco não tem crédito na praça. Quem é que vai vender para uma empresa que está em... O nome certo é concordata. Quando tive negócio, durante quase 40 anos, naquele tempo se chamava concordata. E a empresa que requeria uma concordata na justiça, ele dizia para os seus credores que não pode pagar. Quem é que vai vender para uma empresa que está em concordata? Qual é o jogador que vai querer vir jogar no Vasco, jogador de nível prateleira alta, sabendo que se houver qualquer litígio, ele não vai receber do clube, vai ter que entrar na fila da recuperação judicial. Quem é que vai vir jogar no Vasco? Mas o senhor Marcelo Borges acha que foi um grande negócio da gestão do Pedrinho. Será que eles vão cumprir? Na minha opinião, não. 80% dessas empresas que requerem, elas quebram. Quebram. Muito poucas conseguem se salvar. Outra coisa que ele alega que é uma grande coisa dessa gestão do Pedrinho, que ele apoia, é a tal construção do estádio de São Januário. Está igual aquela construção do estádio da Caravela, né? Que ele defende que aquilo jamais iria sair do papel. Mas ele defende a construção do novo estádio, que era para o final do ano passado, depois foi transferido para janeiro, depois foi transferido para junho, agora foi transferido para o final de 25, e depois vai ser para o meio do ano de 26, 27, e vai terminar essa gestão e não vai ter reforma nenhuma. Eu acredito que não vai ter reforma nenhuma. Mas o senhor Marcelo Borges acredita que são os grandes feitos da gestão do Pedrinho, que ele defende. O senhor Marcelo Borges, por exemplo, defende a eleição online com unhas e dentes. Uma eleição que eles escolhem a empresa de informática que vai cuidar do pleito 15 dias antes, escolhido por eles mesmos. Ele defende. Ele acha que tem lisura. Quando se perguntarem, e eu já perguntei ao Mauro Bremer quando veio no meu canal, ele pagou o preço por ter vindo no meu canal, se ele acreditava em eleição online, ele disse que não. Tem que perguntar para o Jorge Veríssimo se ele acredita em eleição online, perguntar para o Canelas, o líder invisível, se ele acredita na eleição online. Só o Marcelo Borges acredita também em eleição online. Eu não sei se ele vai ser candidato nas próximas eleições, ou se vai fazer alguma parceria com alguém aí. Não sei se ele vai ser candidato. Será que ele vai conseguir arrumar 165 sócios estatutários elegíveis para montar uma chapa? Agora dizer que eu vou fazer, o meu projeto, a nossa ideia é essa. Essas ideias, não é só diante de vários que durante a campanha falam uma coisa e depois não conseguem entregar 20%. Como seria, por exemplo, aquele projeto megalomaníaco do Somamos. Aquilo ali, 20% daquilo era só no papel, era só garganta. Mas eu queria que o Marcelo Borges, não precisa me responder, não. Dá uma opinião dele lá, assim, que eu assisto as lives lá do Vasco da gente, todas as vezes que tem live eu assisto. Sou inscrito, inclusive, no canal. Inclusive, eu tenho postado até algumas coisas lá e tenho passado batido. Nem leio meu comentário, mas também não faço questão que leia, não. Ele deveria explicar por que ele defende com tanta veemência essa gestão do Pedrinho. Que tipo de interesse? Eu não estou aqui duvidando do caráter de ninguém, dizendo que é desonesto. Estou falando na parte política, só isso. Por que ele acredita tanto nesse projeto? Não sei. Fica aqui apenas um comentário a respeito do que ele vem dizendo nas lives, que ele acredita nessa gestão do Pedrinho Globeliza, que até o Edmundo, ele fala em Edmundo, tem que perguntar aí, por exemplo, ao Marcelo Borges, quando é que o Pedrinho vai responder a essas acusações do Edmundo? Ou ele vai ficar calado?
que quem cala, consente. Ele deveria a público vir e exigir do senhor Edmundo que diga, que comprove essas acusações, no mínimo para tentar desmoralizar o Edmundo. Olha, eu cobrei, não falou, é mentira. É só isso por hoje. Forte abraço, saudações vascaínas. Os cães ladram e a caravela passa, sempre, apesar dos pesares. De repente eu volto por aí qualquer hora.